Na primeira parte da viagem eu falei de Roma até a Toscana, agora a gente vai entrar numa fase completamente diferente da Itália. De fato, a Toscana chegando lá em Florença. Então, a arte renascentista, comida super tradicional, perrengue no trem, ficamos sem hospedagem um dia, pizza em Nápoles, eu vou falar de tudo isso nesse vídeo. E essa foi a parte mais intensa da viagem e particularmente a parte que eu mais gostei. Então vamos comigo, porque agora eu vou te explicar tudo como foi de Siena até Florença e de Florença até Pompeia, com dica, o que eu faria de diferente e o que eu recomendo que você bote no seu roteiro. The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope with that. Saindo de Siena, depois de tomar um café da manhã maravilhoso no hotel que a gente ficou, com a vista da Toscana, nós fomos direto para San Gimignano. E San Gimignano é conhecida como a cidade das torres. Na Idade Média, as famílias ricas competiam entre si para quem faria as torres maiores, para demonstrar o seu poder. E aí você chega naquela cidade, parece que você está num cenário medieval. Um monte de ruazinha de pedra, uma vista maravilhosa da Toscana, várias lojinhas de produto artesanal. Inclusive, lá foi o lugar que a gente mais comprou produtinhos. A gente comprou pano de prato, a gente comprou presente, misturador de salada. Compramos um macarrão desidratado para trazer para casa para também fazer aqui quando a gente tivesse vontade, trufado maravilhoso. Mas depois desse passeio todo, nós fomos direto para nossa primeira missão do dia, o gelato. É um gelato famoso que já ganhou vários prêmios internacionais, chamado Gelateria Dondoli. Dondoli, talvez. E algo importante, uma dica que a gente viu em alguns lugares, então eu quero repassar essa dica aqui pra vocês, é que o gelato italiano, ele é bem menos gorduroso do que o nosso sorvete aqui, né? Gelato é só uma tradução para de fato sorvete. E ele é servido em uma temperatura um pouco mais alta. Então, quando você for escolher o lugar que você vai consumir sorvete, sempre consuma o que não tem uma onda gigante por cima, aquilo ali é gordura hidrogenada, então a quantidade de gordura hidrogenada alta deixa ele mais aerado e menos cremoso. E uma dica que a gente usou muito lá era sempre consumir e comer em gelaterias que tivessem os sorvetes tampados. Então isso fez também muita diferença. E depois de continuar passeando, nós resolvemos de fato almoçar. Já era quase 3 a 4 horas da tarde e a gente foi almoçar num restaurante com estrela Michelin. A estrela que eles ganharam foi em 2021. Nós passamos na frente e eu pensei, por que não? E geralmente quando a gente pensa por que não, gente, às vezes só não, sabe? E eu preciso ser honesta, foi a pior comida da viagem. Eu pedi uma massa, não lembro agora se foi lasanha, recheada de uma carne tradicional. Não era carne de boi moída e com pimenta. Só que as pimentas vinham numas bolas gigantes e pedaços gigantes e o meu não tava gostoso. Mas o do Guilherme tava muito bom. E eu errei nesse prato. Acho que foi o único prato que de fato eu errei na viagem. Ah, mentira. Teve um na Costa Amalfitana também que eu errei. Eu vou falar disso no outro vídeo. Adivinha que o pai tá comendo? A lasanha. Mas a lasanha dele tá muito boa, tá inclusive melhor que a minha. Eu pedi um parpadelli com ragu de javali, tô comendo javali, e ele pediu carne moída. Arrasou, tá bem mais gostoso que o meu. My man, it is what it is in Tuscany, you know? Tudo bem. Seguimos viagem, voltamos para o carro e fomos direto para Chianti. Chianti é uma das regiões mais famosas da Itália por suas vinícolas, conhecido pelo clássico Chianti, feito de uva Sangiovese. E lá em Chianti nós tínhamos marcado uma degustação de vinhos, então fomos direto para a nossa degustação de vinhos e provamos lá 3 a 4 vinhos, inclusive nós compramos um vinho para trazer na nossa mala. O preço não estava lá essas coisas, mas achei a experiência bem agradável. No domingo eu li sua carta imensa, contando tudo. A primeira vez que eu soube o que pensa, soube de tudo e fiquei como quem não vive no mundo. E daí esse meu silêncio profundo. Fizemos um tour pela vinícola. A vinícola que nós fomos chama Vinícola Mazzei, talvez a pronúncia. E foi incrível, foi uma experiência bem legal.
e de que antes seguimos para Florença, que chegamos inclusive bem rapidinho. E chegando finalmente em Florença, considerado o berço do Renascimento, foi daqui que vieram, né, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli. Ficamos no 3110 Art Hotel. E aqui eu quero destacar, o quarto era ótimo, espaçoso, confortável, tudo novo, o café da manhã era bem gostoso, tudo muito organizado, e foi o único hotel que a gente foi que tinha elevador. Mentira, em Nápoles também a gente ficou com que tinha elevador. Mas, vou falar isso depois, mas esse foi o primeiro que a gente ficou com elevador e fez diferença pra gente com relação às malas. E em Florença, no nosso caso, nós pagamos R$ 153,99 de imposto municipal nesse hotel. Então, sempre considera no orçamento, porque não costuma aparecer no valor final da reserva. E eles te cobram lá pessoalmente. Finalmente chegamos em Firenze e fizemos degustação de vinho mais cedo. O Guilherme fez uns vídeos bonitos. E a gente chegou no hotel. Todos os hotéis aqui não são muito hotéis. São tipo casas que viraram hotel. Então nem todos têm elevador. Alguns são bem apertados. Esse é bem bonitinho, inclusive tem uma sacada. Vou mostrar a sacada e depois vou mostrar o que a gente comprou hoje em San Gimignano. E aí, ó, tem uma sacadinha. Amanhã eu mostro. A sacadinha de Scamparini que eu prometi que eu ia mostrar. Prego, non filmare, non si può filmare cá! Ih, cacete. Recebidos, comprati. Prego. La sacata. Mira cá. Tecnologia. Olha a calcinha ali, ó. Cara, que legal a calcinha. É nada. Eu acho que é um maiô de malhar. Acho que é um... Ah, não, aquele negócio de andar de bike, pô. É um maiôzinho de bike. Tá. Macaquinho. E a blusa de bike. E a meia de bike. Entendi. E ali a sunga de bike. Ali é sunga. Vino? Vino. Vou mostrar o que compramos, que hoje eu e o Guilherme surtamos. Vamos lá, vou até botar pra gravar aqui onde está. A gente comprou em San Gimignano uma toalha de mesa, tipo um passador escrito San Gimignano. Então, quem for fazer comes e bebes lá em casa vai ser recebido com toalhinhas assim agora. A gente comprou... Isso, nem sei o que é isso aqui. Ah, como se fosse um vinagre balsâmico, mas em formato de creme. É como se fosse um creme. O Guilherme tava maluco atrás disso. Achamos. Acho que foi tipo, sei lá, 4 euros. E no Rio de Janeiro... Quanto? 10 euros. E no Rio o Guilherme não acha de jeito nenhum. A gente comprou essa salsa tartufa também. Foi 6 euros isso aqui. Eu achei bem barato isso. E antes de acabar, ai meu Deus, a gente também comprou esse kit aqui, que vem com a salsa, com creme, com queijo e com azeite, tudo tartufo. Ah, Nath, o que é essa salsa tartufo? É um pouquinho de fungo, tá? Aqui também tem muito fungo. É um pouco de fungo, azeite de oliva extra virgem, um pouquinho de óleo de girassol e a trufa. E aí, isso aqui ele falou que é mais fácil de misturar em outras coisas. Então a gente vai fazer um creme, coloca um pouco disso. A gente vai fazer um patê, coloca um pouco disso. E é muito forte, eu provei na loja. E aí a louca do tartufo, né, também comprou macarrão tartufo. Gente, eu vou comer muito essas coisas. Isso aqui não é nada. E aí, mas o que a gente comprou? Cara, esse queijo pecorino aqui, cara, não sei, assim, 6 euros. Esse pedação aqui, 6 euros. Esse pecorino tava muito gostoso. Ele derrete na boca, isso aqui derrete na boca. Absurdo. E aí o pecorino é tudo chip. É tudo leite de chip. Vamos lá. Aí a gente também comprou, aqui a nota. A gente também comprou esse pedaço aqui de queijo. Esse aqui é o pecorino paglia e feno. Esse foi... Acho que foram 2 coisas que a gente comprou nesse. Não, foi 8,50. 8,50 esse pedaço aqui de pecorino, que é feito com paglia e feno. É literalmente palha e feno.
E esse salame, que eu não sei quanto que foi, e eu não sei com o que ele é feito, mas acho que com pimenta. Mas o Guilherme provou também, tava bem gostoso. Eu acho que ele é maturado por não sei quanto tempo. E aí a gente comprou um monte de louça, bonitinha, mas eu não vou abrir porque tá toda embrulhadinha. Então, quando eu for montar uma mesa no Rio de Janeiro, eu posto aqui pra vocês. A gente comprou, muito bonito, a gente comprou várias loucinhas lindas. E aí vem as duas comprinhas mais bacanas. Hoje a gente fez uma degustação de vinho, então a gente comprou o quê? O vinho da vinícola. E a gente pediu pra vir na caixa, que a gente gosta de também usar a caixa pra decoração da nossa casa. A gente também trouxe da Argentina quando a gente foi. A gente comprou um vinho Chianti clássico reserva. Ele falou que a gente pode tomar em 10 anos. 7 e 10 anos, né, esse vinho, amor? Não me ouviu, deve estar no celular. E vocês sabem que aqui é o local do couro, né? E aí, eu comprei uma bolsa. Olha que linda. Quem tem marido tem tudo. E nós pegamos o patinete, lá também nos locomovemos por patinete e fomos conhecer a Bisteca Fiorentina. Mas antes, né, na passagem, na ida, nós passamos pelo Duomo, a Catedral de Santa Maria del Fiore. Então entramos, só olhamos da fachada com um mármore branco, verde, rosa, e ela é lindíssima. Foi um dos duomos, né, das catedrais que nós vimos, que nós achamos mais impactantes e bonitas. Nós fomos direto comer a Bisteca Fiorentina, e eu já vou deixar aqui pra você como foi esse vídeo. OBS, nós chegamos faltando 10 minutos pra fechar o restaurante, então a gente precisava escolher a nossa carne em 10 minutos. Então acabou que a gente nem escolheu um boi italiano, a gente escolheu o boi mais barato. Vai, corta. Pega com a mão e morde igual você faria no Brasil. Quente pra caralho. Quase os Flintstones, né? I bold angel. Nossa. Porque minha boca não chega, senão vou ter que passar isso na minha cara, o telefone. Eu tô vendo na minha cabeça. Essa conta vai ser cara pra caralho. Isso é muito bom. No dia seguinte, tomamos o nosso café, acordamos, tomamos o nosso café e fomos passear bem cedo. Fomos em várias piazzas, são as praças. Foi na Ponte Vecchio, é uma das poucas pontes medievais que sobreviveram à Segunda Guerra. Cheia de joalheria, tem uma luz linda no final da tarde. E de lá a gente se direcionou atrás do cannoli, que a gente procurou muito e achou, indicado pelo Canal dos Caçadores. O cannoli é uma sobremesa típica siciliana, feita com uma massa crocante que lembra um pouco pastel e é recheado com uma ricota doce. E foi o melhor cannoli da viagem. Nós comemos cannoli em outros lugares, mas nenhum chegou perto desse cannoli que foi indicado pelo Canal dos Caçadores. The small, it's like I tried. It was more shiny
took the big one because it was No problem, no problem. But we try. I just try to put the slow motion and put a little bit much more. So, chocolate and the other side orange. For Yes. Grazie. 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 É bom. É leve. Eu achava que não ia ser bom. Vai cair. Laranjinha. Bom. Muito melhor. É, com a laranja? Prefiro com chocolate. Equilibra. Derrubando tudo no chão. Okay, but close it. Me arrependo até hoje de não ter comido outro, mas não tem problema porque quando eu voltar, definitivamente eu vou comer novamente. E de lá pro Palazzo Vecchio, um grande acerto. No Palazzo Vecchio, nós contratamos guia. Compramos também pelo Get Your Guide já com guia. O guia explicou o poder da família Medici, o salão dos anos 500, os símbolos escondidos nas pinturas e o mais impressionante, ela levou a gente numa passagem secreta por dentro dos quadros que tinham lá dentro de um dos quartos. Those are allegories and mythological stories. So the story starts on the ceiling, where you can see Saturn, the naked man. We can see his back. Ali, ó. Viu? Em algum momento você teve um país. E agora você tem o quê? 2 cachorros. Passa por trás das pinturas para um corredor interno usado para uma circulação privada. E dentro desse corredor dava para como se fosse uma sacada, e nessa sacada tinha um quarto escondido onde o príncipe, se eu não me engano, da época, mexia com algumas poções com a sua amante. E dentro desse quarto tinha uma janelinha que dava para ver o salão principal da casa. Absurdo, gente, foi incrível. E foi uma experiência completamente diferente. Isso só foi possível porque nós estávamos com guia. Hoje nós fomos no Atlantico Vinaio e eu e o Guilherme a gente chegou numa conclusão. Vale, é gostoso, as coisas são de muita qualidade, muita qualidade. Dá pra pedir um pra 2 pessoas. Dá pra pedir um pra 2 normais. pessoas. Mas a gente gostou muito, muito, muito mais daquele que a gente comeu lá no primeiro dia, numa vendinha aleatória lá em Roma. Sem fama, que ninguém conhece ele só fez ali. Ele falou que o pesto dele tava muito mais gostoso que o pesto do Atlantico Vinaio. E eu acho que a mortadela dele também tinha mais sabor. Acho que a mortadela era... Eu acho que esse tava muito... Qual é o nome daquele negócio? Pistachudo. E o dele tava menos pistachudo. Mas o pesto dele era mais... Pesto de pistache também, né? Tinha borogodó. Tinha mais borogodó. Vou colocar os vídeos aqui da gente comendo. Mas vale a pena pra caralho. Pra caralho. Vou botar os vídeos da gente comendo.
Spettacolare! Depois disso, voltamos para casa, descansamos e de noite nós fomos conhecer um lugar que eu estava com muita vontade de conhecer, que chama Trattoria Zazà. Eles têm fila, então eu recomendo muito que reserve antes. Nós reservamos 30 dias antes. Geralmente a data que você quer, ela abre 30 dias antes. Nós marcamos no nosso Google Calendário para lembrar e nós fizemos a reserva. Então quem não reservou tem uma fila diferente de quem reservou. E a fila de quem reservou anda muito mais rápido. Foi uma experiência maravilhosa. Nós comemos pratos típicos, um pãozinho recheado com creme de burrata maravilhoso. Se eu não me engano, eu comi ravioli. Eu vou deixar os vídeos aqui para vocês poderem ver um pouquinho de como foi a nossa experiência nesse restaurante. E o restaurante é gigante, a decoração é super legal e super diferente. E o atendimento foi maravilhoso. Ah, e nós falamos que era a nossa lua de mel e ainda ganhamos a sobremesa. That's good. Fofoqueira. Acho que eu vou chorar. Como foi na serra. No 7º dia de viagem, nós acordamos e não tinha mais muita coisa para conhecer ou fazer. Então, assim, eu recomendo que se você não quiser fazer o que nós fizemos nesse dia, recomendo muito que você revisite os lugares que você gostou, como, por exemplo, o Canoli. Eu super consumiria o Canoli novamente. E aí a nossa escolha foi acordar bem cedo e nós fomos para um outlet próximo de Florença. É um outlet de grandes marcas bem famoso, que tem um ônibus próprio. Então nós fomos até o local do ônibus, nós sabíamos os horários que os ônibus saíam. O tempo inteiro tem ônibus levando e voltando, o ônibus é próprio do outlet. E aí nós pagamos passagem de ida e volta dentro desse ônibus mesmo em direção ao outlet. Chegando nos outlets, nós passeamos por algumas lojas que o nosso poder aquisitivo não acompanhava, mas foi legal para conhecer, como por exemplo a Gucci, a Prada, mas é algo até um OBS legal, né? A Prada, apesar de não ter muitas coisas que chegavam no nosso poder aquisitivo, quando você procura, principalmente na parte de sapatos masculinos, para mim tinham coisas que valiam a pena. O Guilherme foi na Hugo Boss, que fica bem do lado do outlet, e compensou muito para ele. Ele comprou mochila, comprou pochete de couro, comprou blusa. Já eu achei que valeu muito a pena para mim a Coach, né, a marca de bolsas. Então eu fui para a parte dos outlets, tem uma parte que não é outlet, uma parte de outlet, e lá tinham bolsas que para mim valiam muito a pena. E depois disso nós pegamos o nosso ônibus, que saía de tempos em tempos, e voltamos. Quando voltamos, fizemos o nosso check-out, pegamos um Uber. Na verdade, não era Uber, é um táxi que o próprio hotel pedia pra gente. E fomos para a estação de trem para seguir para Nápoles. E aí começa o nosso perrengue. Primeiro ponto, nós compramos a passagem de trem por um site, pelo próprio site do vagão, chama Omnio, se eu não me engano. E aí nós compramos o que estava mais próximo da nossa chegada na estação de trem.
Chegando lá, nós resolvemos dar uma segunda chance pro Alantico Vinaio, que da primeira vez que nós comemos nós não gostamos. E dessa vez eu pedi, o meu pedido foi com um creme de trufas, que não foi igual da primeira vez, que estava bem mais gostoso. E se eu não me engano, era prosciutto. Eu vou deixar o vídeo aqui da nossa reação comendo o Alantico Vinaio quando a gente pegou o trem. Pedimos outro e tentaremos de novo. Tá ligado a galera que deixa cheiro de fandangos no busão vai pra Búzios? Esse meu é prosciutto crudo, stracciatella e creme de tartufo. Pedi pra tirar a berinjela, tinha berinjela. Não queria com berinjela não. O meu é Nossa, é carpaccio, que delícia. é tianina. Mais gostoso. Muito mais gostoso de ontem. A qualidade dos produtos do sanduíche é muito boa. Mas segurando pra não acabar. Muito bom seu tamanho. Mas eu esperava mais do pão. Achei que o pão ia ser mais fofinho. Assim, ele é fofinho por dentro e crocante por fora, mas eu achei que era mais. E do tiozinho, o pão não era assim. Valeu a pena ter pegado os dois? E durante a nossa ida para Nápoles, nós tivemos a infeliz surpresa de saber que o nosso anfitrião não iria nos esperar para fazer o nosso check-in do local que a gente tinha reservado. Em todas as nossas escolhas, nós priorizamos hotel, mas como eu falei, muitos deles não pareciam hotel, pareciam Airbnb. E aí, o check-in precisava ser feito até as 18 horas, porque senão não teria ninguém na recepção esperando a gente. E nós estávamos dentro do trem. Então, o que aconteceu? Nossa reserva foi cancelada, nós perdemos esse dinheiro. Não perdemos, OBS, não perdemos, porque depois nós entramos em contato com o local que fez todas as reservas e o rapaz falou que ficou tentando contato com essa agência de viagem que nós fizemos as reservas do hotel e ninguém retornou para ele. Então acabou que o erro foi deles de não ter avisado pra gente, então eles reembolsaram a gente depois de muita insistência, mas reembolsaram. E aí dentro do trem nós estávamos procurando um lugar para dormir. E aí faltava simplesmente uns 30, 40 minutos para chegar em Nápoles, quando de fato conseguimos reservar esse local. Chegamos bem tarde em Nápoles, já estava de noite. E ficaríamos no Meublé Santa Chiara Suite. Que não tinha café da manhã, tinha cancelamento gratuito, e no caso foi esse local que cancelou a nossa estadia lá, e esse imposto municipal que a gente pagaria nesse local seria de R$ 57,75. E aí, como a gente estava procurando lá na hora, não me recordo, mas foi pouquíssimo imposto que a gente pagou lá no check-out, e foi bem menos, será que foi perto de R$57? Eu acho que foi por volta de 5 euros. Que a gente deixou lá em cima da mesa de pagamento de imposto, porque em momento nenhum nunca teve ninguém na recepção, nem no nosso check-in, nem no nosso check-out em Nápoles, com esse local que a gente reservou no Booking, se não me engano. Eu e Guilherme ficamos pra rua, logo aqui em Nápoles. O nosso hotel abandonou a gente, falou que não ia receber a gente porque a gente ia chegar depois de 6 horas. A gente teve que correr atrás de um hotel novo e agora a gente tá descendo 50 mil escadas rolantes pro metrô.
Muito lá embaixo. E por que, Natália, que você parou em Nápoles? Porque eu precisava comer a pizza napolitana, né? Então, nós fomos em direção procurando a L'Antica Pizzeria da Michele. E quando a gente chegou lá, tinha uma fila gigante, umas 50 pessoas na nossa frente. Tinha para a retirada, mas também tinha fila para sentar e comer. E aí, deram a numeração, eu olhei a numeração, faltava 50 pessoas na nossa frente, eu pensei, claro que não. E aí, nós atravessamos a rua e comemos a pizza da rua da frente, do outro lado da rua. E era bem gostosa. O que eu errei? A minha pizza, ao invés de molho de tomate, era pesto. Eu escolhi uma pizza que era pesto embaixo. Eu amo pesto. Mas pesto no lugar do molho de tomate, pra mim, ficou muito enjoativo. Tava bem gostosa, mas foi enjoativo. E, gente, que pizza fininha. Você pode só puxar com o garfo que ela vai se desmanchando. A do Guilherme também tava uma delícia. E um ponto interessante, né? Que apesar de terem 50 pessoas na nossa frente pra Antica Pizzeria da Michele, andou bem rápido. Então a gente fez o pedido, a pizza ainda nem estava na nossa mesa, já na teoria seria a nossa vez de entrar dentro da pizzaria. Pode ser que muita gente tenha desistido também de entrar e andou rápido, mas foi bem rápido a chamada da galera lá que tava. Viemos na pizzaria na frente da pizzaria da Michele comer. Grazie. Mentira. E a gente vai comer pizza aqui. Nosso número é o 45, tá no 19 agora. A gente vai comer aqui. Depois vai comer lá também. E chegou a nossa pizza. A minha veio, ó, formato de coração. Me amo. E aí? Muito boa. A calabresa super picante. Lembra um pouquinho a calabresa do Mama Jama, mas é mais picante. E o molho de tomate, ele é super levinho. E tem muito queijo. Tu não falou, não tem tanto queijo, tem muito queijo. A gente E a achava... massa é muito levinha. A massa é muito levinha. A gente achou que ia ter menos queijo. Dormir no nosso quarto e assim, Nápoles é um lugar bem esquisito, tá, galera? Em Nápoles acaba que as ruas são muito sujas porque, pelo que eu entendi, a coleta de lixo não consegue nem chegar de fato lá. Então é um lugar meio estranho, mas a gente também não passou por nada e a gente andou pela... E aí, no dia seguinte, nós fomos conhecer o famosíssimo Café Gambrinos, que eu vou deixar um pouco aqui pra vocês também como foi a nossa experiência lá no Café Gambrinos. Estamos aqui na frente do Café Gambrino, que foi fundado em 1860. É um café histórico aqui, fica atrás, nos fundos do Palácio da Prefeitura. Ele é cheio de obras de artes por dentro, a gente vai pedir, vai tomar café da manhã aqui hoje. Mas antes, vou deixar aqui pra vocês essa vitrine maravilhosa do café, que é onde geralmente os italianos param nesse balcão e pedem o café da manhã deles com um expresso. E a parte de dentro também é incrível, com essa arquitetura maravilhosa de dar inveja a qualquer outro café que você já tenha ido. Para início de conversa, o Guilherme pediu esse café Gambrinos, que é feito com creme de açúcar e esse biscoito e chantilly e um pouquinho de café. E pedimos esse prato que vinha um pouquinho de cada patisserie deles. Bebe isso, se mistura, se bebe. Você não sabe, você gosta? Essa é super menorzinha, tá vendo? Essa daqui é uma famosa. Baval ruim. Baval ruim, Tony ruim. Não sei. É torta de maçã, é uma torta. Esse eu não sei. Esse a gente pode abrir. Canole. Uma torta tipo branca. Tem de limão dentro. 7 de 10. Opa, me surpreendeu, achei que não sei nada. 7,5. Bem molhado. Bem pequeno. Gosto, né? É de coisa que meu pai ia pedir 3. Ele é levinho. Ela é bem, mas eu não gosto do sabor do ruim. Essa aguinha aqui não é só ruim, não. É com açúcar, né? com açúcar na água. Cacau ruim, que é a minha bebida. É maluco, tá vendo em euro. E de pão de casa de mãe, que fez meia hora. Tá molhadinho. De meio de 10? Meio de 10. Tá bom. É meio.
Tem de chocolate não tem? Ele é diferente. Doce. Mas equilibrado, mais menos do que a gente provou. Vou dar mais Stack Brown da Yara Porções. Teve de bolo de mãe também. E a sua mãe? Ela também faz bolos? Conta pra gente aqui nos comentários. Amêndoa. Não, esse eu não gostei. Vocês não sabem. A gente ontem em Florença, a gente andando de patinete, e aí passou um monte de carro de bombeiro a milhão num assalto cinematográfico na loja da Dior. Então agora eu posso falar pra todo mundo que eu participei do assalto cinematográfico da loja da Dior, que eu vi o bombeiro passando, que a princípio acharam que era um incêndio, mandaram os bombeiros, estourou aquelas bombas de fumaça de segurança, acharam que era incêndio, foram lá, roubaram mais de 200 mil euros em artigos de luxo da Dior. E depois do Guilherme falar que a gente participou de um assalto, eu vou deixar a conta aqui no final pra se vocês tiverem ficado curiosos. E depois do café, nós demos mais uma volta, conhecemos algumas ruas famosas, passeamos por dentro das vielas de Nápoles. Vai achando que é só o Rio das Pedras que tem favela. Tô me sentindo... Rio das Pedras não, Rio de Janeiro. Tô me sentindo lá no Areal. Lá no Rio das Pedras. Igualzinho, tá? Galera gosta. Em 70 metros, vire à direita em via Porta Carrese a Monte Calvario. Aqui é tudo Nápoles. E Maradona. É isso, não tem mais nada. Biqueira. Biqueira é taça, o Guilherme fica chamando de biqueira de viela de favela. A biqueira, porque lá no Rio é biqueira, né? Por que eles são tão fãs do Maradona? O Maradona teve uma época da carreira dele que ele veio jogar no Napoli, que é o time da cidade. E aí o Napoli não ganhava nada, se eu não me engano o Napoli começou a ganhar umas paradas. E aí, como o Napoli não tem muita coisa pra fazer, que nem Roma, Florença e tal, ele tem realmente o porto que para os navios de cruzeiro e tem time, a galera é super apegada no time. Como todo mundo aqui é muito bairrista mesmo, tipo, muito nacionalista, mas é bairrista mesmo, né? Falando da cidade que eles estão, se apegam muito nisso. Então você anda por Nápoles, principalmente nessa favelinha que a gente estava agora, cara, é só Argentina, Maradona, Nápoles, Maradona, Nápoles, Maradona, Nápoles, Maradona e Argentina e Maradona. Menos essa rua aqui, Itália também. Mas é isso. E voltamos para o nosso hotel para ir para um lugar que era o meu sonho conhecer, Pompeia. E apenas na ida para Pompeia, fomos de trem. Trem igual tem aqui no Rio de Janeiro, se você é do Rio de Janeiro, que você entra para ir para o trabalho. Até agora fizemos Roma, aí fomos de carro pela Toscana, parando em San Gimignano, em Chianti, Pienza, Siena. Aí chegamos em Firenze. Firenze, andamos 2 dias, pegamos o trem pra Nápoles, pra comer pizza. É aqui. Estamos em Nápoles. Tem um lugar aqui, Nápoles? Estamos em Nápoles. Nápoles. E aí agora Que é a estamos... cidade do Maradona. Cidade do Maradona. E agora estamos indo para Pompeia. Vamos passar amanhã, início da tarde, em Pompeia, passeando, conhecendo. E aí onde o pai joga. Costa Amalfitana. E aí depois vamos pra Costa Amalfitana. Olha o pai na praia aqui, ó. Plau. Até parece. Esqueça. Cai pra caraca. Então, estávamos com as nossas malas, compramos na própria estação de trem, numa maquininha, os tickets e fomos. Um calor, a gente de mala. E aí é um ponto bem interessante para levar em consideração também, o fato de você precisar ter uma mala de bordo. Gente, para mim não faz sentido viagem, a não ser que você alugue um carro, e aí tudo bem. Mas se você vai andar muito, leve mala de bordo para sua viagem da Europa. Isso faz muita diferença, tanto para subir as escadas dos lugares, porque em muitos lugares a gente precisava subir escada, e também para essa locomoção, é mais fácil. E aí,
Pompeia foi soterrada, né, pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. E, gente, que lugar incrível. Que lugar incrível. Mas, enfim, chegamos, soltamos, né, na estação. A estação de trem que você solta já é na frente do sítio arqueológico de Pompeia. Guardamos as nossas malas num locker que tinha lá. A gente já tinha visto esse locker antes pelo Get Your Guide. Fomos, subimos, guardamos as malas, pagamos e descemos. Erramos novamente. Não contratamos guia para Pompeia. Nós compramos lá o ticket. Recomendo então que você compre antes e contrate com guia. Nós compramos também o audioguia deles. Mas, gente, em cada lugar que você para é uma história diferente, é uma história muito mais explicada e muito maior. Lá é gigantesco, então você se perde, você volta para um lugar que você já estava anteriormente, é seco, é calor. Então eu recomendo fortemente que você contrate um guia. Mas, gente, sério, que local histórico fenomenal, assim, como estava bizarramente muita coisa preservada, como eles eram tão desenvolvidos e tão inteligentes, é incrível. Bem, depois a nossa volta para o trem com as nossas malas, retiramos as nossas malas e fomos em direção à Costa Amalfitana. Então, Florença foi arte, foi estrutura, Nápoles foi um improviso no meio de um caos e Pompeia foi história. Então agora começa a parte mais cinematográfica dessa viagem, a Costa Amalfitana. Então, se você quiser saber mais sobre a nossa viagem da Costa Amalfitana, já fica para o próximo vídeo.